arbusto de uma sarça pegando fogo, que não se consumia. E desse arbusto veio uma voz: eu quero que você vá pregar e libertar o meu povo da escravidão no Egito. Essa foi uma revelação de Deus extraordinária, da forma que Deus se revelava na antiga aliança. Segundo, em Isaías capítulo 6, Deus vai se revelar também ao profeta, de forma que ele vai ter uma visão que ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele vai ver um culto ali, dos serafins adorando a Deus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E naquele culto ininterrupto, no qual Isaías vai presenciar aquela visão majestosa, ele vai olhar e vai gritar: ai de mim, que estou perdido, pois tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Muitas das vezes, antes do pregador subir aqui, ele está se sentindo dessa maneira, e que Deus queira que seja todas as vezes, porque nós somos homens de lábios impuros, e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que ocorre em seguida nessa visão? Vem um serafim com uma brasa tenaz, que pega com a tenaz, vai voando até Isaías. Imagina a visão dos serafins com 6 asas, vindo voando em sua direção, com uma brasa pegando fogo e colocando em seus lábios. Que visão! E essa visão, essa brasa purificou os lábios do profeta para ele poder pregar. E aí ele escuta, nesse culto maravilhoso que ele viu no céu, ele escuta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí já, Isaías não vai gritar que eu estou perdido, vou morrer, estou desfalecendo, estou evaporando, estou sendo consumido com a santidade de Deus. Ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E é no culto que nós aprendemos, através da palavra de Deus, irmão, que nós devemos ser enviados para proclamar essa palavra para essa sociedade. É no culto que Deus nos anima através da sua palavra, desde aquele culto celeste até esse culto que nós oferecemos. É nesse momento que nós estamos diante da comunidade que a palavra nos incentiva a sermos chamados a pregar. Porque muito mais que Moisés sendo chamado para pregar, muito mais que Isaías sendo chamado para pregar, Cristo nos chama para pregar. Quando ele ressuscita e diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Pregar o quê? Exatamente essas escrituras. Nós não temos uma mensagem própria. Nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos: esvaziarmos de todas as nossas opiniões e pensamentos e deixar que a palavra de Deus conduza as nossas opiniões, pois somente assim Deus nos transformará. Quando nos esvaziamos e a palavra toma domínio sobre nós. Paulo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do céu. As divinas escrituras. E o texto vai prosseguir dizendo o quê? Depois que Paulo diz que essas sagradas letras que Timóteo conhece, que tornam as pessoas sábias para a salvação, pela fé em Cristo, porque essa palavra gera fé, ele vai dizer: olha, toda a escritura é inspirada por Deus. E vale nós ressaltarmos aqui, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 18, que pode passar os céus e a terra, mas nem um i nem um tio da sua palavra passará, da lei de Deus. Então Jesus está nos dizendo que as escrituras têm valores eternos.
infinitos, infindáveis. Por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada é a palavra theopneutos, que significa soprada por Deus, ou Deus soprando. E aqui vai mostrar o motivo das Escrituras serem infalíveis. Porque Deus vai superintender, vai fazer a superintendência da produção desses escritos. Lá em Pedro, Paulo vai dizer, vamos abrir a Santa Palavra na segunda epístola de Pedro. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 19 a 20. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, comandados pelo Espírito Santo. Por isso que Cristo vai dizer para os líderes religiosos da época: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que aqui o apóstolo vai dizer como se deu o processo de inspiração das Escrituras. Esses homens foram movidos e preparados de certa forma que a tal ponto Deus preservou esses escritos na história. E esses escritos chegaram até nós. Então essa palavra inspirada, ela também é inerrante e infalível. E como que nós aprendemos isso? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, uma coisa muito interessante sobre a suficiência das Escrituras. 1 Coríntios 4, 6. Vou ver se é 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 6. Não estou conseguindo achar a referência. Eu tenho aqui nas minhas anotações, mas vai demorar muito a abrir e achar. Então, meus irmãos, a palavra que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo diz: não ultrapasseis o que está escrito. Ele vai nos incentivar a viver segundo os parâmetros da palavra de Deus. Não devemos, como diz o Antigo Testamento, nem desviar para a esquerda, nem desviar para a direita. Também temos nessas escrituras uma utilidade. Olha o que o apóstolo vai dizer. Toda a escritura é inspirada por Deus. E aqui esse ponto a gente conseguiu abater, que é a inspiração, o sopro de Deus e a supervisão de Deus relacionada à escritura. O segundo ponto é: para que servem também essas escrituras? Segundo o apóstolo Paulo está dizendo aqui, elas são úteis para o ensino. Como já foi dito aqui, essa palavra e essa escritura, ela tem a capacidade de nos ensinar a verdade, nos ensinar a justiça. Segundo ponto, para a repreensão. A palavra de Deus, ela também tem a capacidade de corrigir, de repreender e de nos convencer dos nossos pecados. É para isso que serve as Santas Escrituras, convencer a gente dos nossos pecados. Outra coisa, outro aspecto de que para que serve as Escrituras? Para a correção.
as Escrituras têm a capacidade de corrigir os nossos erros. Então nós devemos nos entregar a essa palavra. Além de corrigir os nossos erros, a Escritura também nos educa, nos instrui, nos coloca no caminho da justiça. Por isso que as Escrituras são infalíveis. Olha o que diz essa mesma palavra em João capítulo 10, versículo 35. Na parte B do versículo, Jesus vai dizer: e a Escritura não pode falhar. Na Revista Corrigida diz: e a Escritura não pode ser anulada. E glória a Deus por isso. Essa Escritura que não pode falhar, ela não falha na educação da justiça. Ela não falha em nos educar. Ela não falha em nos trazer a instrução da justiça. E fazendo tudo isso, o que a Escritura faz? Causando todas essas reações na nossa vida, gerando todos esses frutos, o que a Escritura faz conosco? Ela nos habilita, nos aperfeiçoa a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todo momento em que cometemos erros, em que falhamos, escorregamos e temos os mínimos desvios de atitudes, pensamentos e ações, é o momento em que nós nos esquecemos das Escrituras. Mas Deus, pelo esse mesmo Espírito que nós lemos em Tessalonicenses, opera em nós essa capacidade de sermos habilitados a trabalhar para Ele, a viver por Ele. E nós temos algumas aplicações aqui, meus amados irmãos. E a primeira das aplicações que eu quero dizer aos irmãos é a seguinte: Deus, como já foi lido, Ele nos ensina e nos aperfeiçoa pela palavra. É por isso que nós devemos abraçar a supremacia e a suficiência das Escrituras. Porque os concílios disseram: nós recebemos essa palavra. O que isso quer dizer? Não, a autoridade da Bíblia não foi a igreja que constituiu que ela fosse a autoridade. Foi a igreja que recebeu e reconheceu essa palavra. Então, a igreja, ela foi gerada e surgiu por meio da pregação da palavra de Deus. Assim nasceu a igreja. Não foi a igreja que produziu as Escrituras, e sim a palavra de Deus que criou a igreja, que gerou a igreja. Os apóstolos pregaram, as pessoas vieram. E não as pessoas vieram e os apóstolos pregaram. Pedro se levantou da oração, 3.000 se converteram. João pregou, outros se converteram. Filipe pregou, o eunuco se converteu. É assim que Deus gera novo nascimento e cria as igrejas, através da pregação. Não foi a igreja que disse: esse livro, esses são os livros de autoridade. Foi a Escritura que se colocou como autoridade e o Espírito Santo que testificou dentro de nós que esta é a palavra autoritativa de Deus. E assim a igreja viveu, e assim a igreja avançou. Uma outra coisa que nós devemos aplicar à nossa vida sabendo disso: nós como presbiterianos que adotamos a Escritura como nossa única regra de fé e prática, nós precisamos também ensinar essas Escrituras e propagar o ensino da palavra de Deus para os nossos outros irmãos evangélicos e para os incrédulos. Precisamos compartilhar o ensinamento claro da palavra de Deus. Porque a Escritura é suficiente? Porque tudo que está relacionado à nossa salvação, em um ou outro ponto, está extensamente claro. Por isso elas são suficientes.
Existem questões difíceis na Escritura, mas todas que estão relacionadas à salvação do ser humano são claras. Todas as questões são claras. Então, como presbiterianos, nós precisamos voltar a essa tradição de proclamar a palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Tanto aos nossos outros irmãos evangélicos, quanto aos pertencentes a outras religiões, outros pensamentos e outras ideologias. Porque Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E nós fazemos isso diante de Cristo, diante de Deus. Deus nos coloca diante dos homens. Lembra o que diz Lucas 11? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus e dos anjos no céu. E como que se confessa a Cristo? Pregando a palavra de Deus, porque elas são supremas, elas estão acima de qualquer coisa. Acho que eu excedi a hora. Vamos orar e agradecer.